Boa noite, meus queridos, graça e paz, a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a nossa vida. Agora é exatamente 23 horas e 29 minutos, do dia 28/1 de 2025. Em primeiro lugar, eu quero ler uma palavra que se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1 ao 4. Que diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Quanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos, nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Amém? Essa palavra, ela nos fala, amados irmãos, sobre a morada. E qual é essa morada? Falando sobre o nosso corpo físico, né? É um espírito, né? Com uma alma desejosa dentro deste corpo mortal, que deseja imensamente, né, ser revestido pelo poder, né, sobre aquela casa terrena que nós temos, a promessa do Pai. Mas eu quero falar para você, diante dessa mensagem, diante deste versículo, falar do capítulo de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1 ao 4, sobre um sonho que eu tive na manhã de ontem, do dia 27/8. E isso encheu meu coração. Foi algo muito tremendo. Eu vou te contar exatamente o que foi que aconteceu. Em primeiro, meu querido, minha querida, eu peço em nome de Jesus que você compartilhe esse vídeo, que é muito importante. Esse sonho, essas revelações, as reflexões, os estudos, a palavra de Deus. E é muito importante que nós contribuímos para que outras pessoas sejam alcançadas. Outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas com esses alertas, com essa palavra. Amados irmãos, eu prometi hoje no grupo de oração que traria essa mensagem, mas hoje o meu dia foi muito corrido, tive algumas situações que não deu para eu chegar até aqui. Eu quero falar com você agora, nesse horário, já deu 23h32. Daqui a pouco já vamos chegar 29 de janeiro de 2025, né? Daqui a alguns minutos. Amados, o sonho que eu tive fala sobre essa casa temporária. E que nós estamos todos os dias em guerra, lutando contra aqueles que querem destruir a nossa vida, impedir a nossa caminhada aqui neste mundo. Amados, no amanhecer do dia 27 de janeiro de 2025, Deus me deu um sonho revelador. E esse sonho foi exatamente assim. Eu me via em um lugar como se fosse em uma floresta. E nessa floresta tinha uma casa. E esta casa tinha as paredes, elas eram frágeis. Sabe quando você está no carro, você já sonhou
que se esconde dentro de uma casa. É que você fecha as portas dessa casa, mas você vê que tem algumas paredes que estão frágeis. E aí você se dá conta que você tem que ficar atenta, porque o ataque que você está recebendo ali, para que não invada aquela parede, aquele lugar. Então eu sonhei que eu estava em uma floresta, estava assim, um descampado. De repente escutava o barulho tipo de uma aeronave, de algo assim, como se estivesse pousando aqui na terra. E de repente eu escutava uns gritos. E aí só que automaticamente eu já sabia que eu tinha que correr. E eu saía correndo e pegando as pessoas, né, que estavam ali distraídas, e saí puxando essas pessoas para entrar nessa casa. Enquanto passava aquele multidão, né, como se fosse uma boiada sendo estourada, sabe? Você já abriu assim, você já viu no interior, assim, numa fazenda, quando abre uma porteira que de repente o gado sai em disparar? E eu corri para entrar nesta casa, porque esta casa poderia me dar um pouco de segurança. E ao entrar nessa casa, eu vi que tinha muitas pessoas lá. Só que antes de entrar, eu fechei um portão. Para poder abrir a porta da casa, eu tinha que fechar aquele portão. E eu olhei e já tinha muitas pessoas dentro da casa. Quando eu fui para fechar o portão, tinha alguém gritando, pedindo para entrar. Só que o que vinha atrás já estava muito próximo, não dava mais para abrir. Porque quando eu fui pensar em abrir, veio algo na minha mente dizendo assim: você não sabe se essa pessoa que está pedindo, se é uma pessoa de verdade. E aí a pessoa gritava e dizia: não deixe, me dá a oportunidade, não deixe eu aqui, me deixe entrar, me deixe entrar. Só que eu olhava no meu lado direito, aonde estava a casa e tinha a porta aberta me esperando, tinha muitas pessoas. E aquelas pessoas estavam assustadas. E eu disse: não, eu prefiro fechar aqui e não deixar essa pessoa mais entrar, porque vai arriscar a vida das outras. E aí eu entrava naquela casa e a gente fechava as portas. Só como eu disse para você que eu olhei e tinha alguns lugares nessa casa que as paredes eram frágeis. As paredes eram frágeis. Tinha lugares que era colocada lona, colocado um tecido, e a gente ficava em pé ao lado dessas paredes, cada um com a arma na mão. Uma arma, tipo, uns tinham uma espada, outros tinham uns cotelos. No interior do Maranhão tem uns cotelos que ele faz, que eles colocam a brasa que entorta para capinar, né? Eles são bem curtinhos e sem ponta. E eu vi muitos assim no canto da casa, aí eu ia pegando e colocando na mão das pessoas que estavam ali, alertando como elas deveriam fazer. Aí eu dizia assim: olha, aquele que tentar entrar, você tem que cortar a cabeça, porque não dá para cortar em outro lado, porque enquanto você vai machucar de um lado, ele vai te machucar do outro. Então corte a cabeça, porque você cortando a cabeça, e sair conversando com as pessoas. Fique atento. Aí eu vi assim, quando entrou, tipo era, irmãos, foi uma coisa muito feia, uma coisa muito estranha. Era como se fossem insetos. Eram insetos enormes, gafanhotos, aranhas, coisas assim terríveis.
E aí quando entrou uma aranha caranguejeira enorme, aí eu peguei aquele e cortei assim, bem na cabeça, assim, sabe? Que quando eu cortei assim na cabeça, assim, tipo tirando, assim, que nem, assim, a parte de cima, cortei a cabeça no meio, assim, tirando a banda, e de repente eu vi algo dentro que parecia uma bombinha. Aí quando eu vi assim, aí ela começou a buzinar, aí joguei pro lado e ela explodiu. E todos estavam ali. O que mais achei interessante, que eu vi a minha família dentro dessa casa. Eu vi a minha família, eu via pessoas conhecidas, pessoas assim, todo mundo armado, todo mundo preparado, vigilante, olhando. Quando o pano levantava, a lona de um lado levantava, a gente esperava e não podia cortar de uma vez, tinha que ver que tipo de inseto era, para que a gente pudesse cortar pela cabeça. Porque nem todos os insetos tinham cabeça igual, assim. Eles tinham uma cabeça diferente. E eu me vi dentro daquela casa. Só que eu olhei dentro daquela casa, eu não via criança e nem animais. Foi então que eu vi a minha irmã Raquel, e a minha irmã dizia assim, ó, os animais não estão aqui, nem as crianças, eles estão em outro nível, porque eles não aguentariam esta guerra. E eu estava ali, mas eu entendi que eu já estava ali há muitos anos, estando ali, tipo como se estivesse tirando um plantão, trabalhando e orientando as pessoas, como é que ela, segura a arma desse jeito. Aí eu saí entrando no meio deles, faz desse jeito, fique atento, se acalma, vai dar certo. E assim eu fiquei observando. Eu fiquei observando e os insetos iam passando, tinha cheiro, tinha gritos, tinha coisa diferente. E nós estávamos dentro daquela casa. E eles passavam ao redor, mas tinha alguns insetos. Na verdade, tinha vários insetos que tentavam entrar, sabia que a gente estava ali dentro e tentava nos pegar. Amados, eu quero falar para você o seguinte. Isso se trata de uma guerra espiritual. Guerra contra o medo e a ansiedade. O medo e a ansiedade são armas comuns do inimigo para nos desestabilizar e nos afastar de Deus. Entende? Guerra contra a mentira, a desinformação que nós estamos enfrentando no dia de hoje, no tempo de hoje. Nunca se viu pessoas com tanta ansiedade, pessoas com problemas de ansiedade, pessoas nervosas, pessoas envolvidas em mentira, em enganos, né? Porque a mentira e a desinformação são ferramentas do inimigo para nos confundir e nos levar a tomar decisões erradas. Guerra contra a luxúria, amado irmão, e a impureza. A luxúria é uma impureza e a impureza são armas do inimigo para nos corromper e nos afastar de Deus. São esses insetos que a gente enfrenta. Guerra contra a raiva e a irritação. Nunca se houve tempo em que nós estamos tão irritada, a humanidade. Pessoa que nunca viu o outro. Pessoa que não tem nada a ver com determinada pessoa, de repente encontra no meio do trânsito, começam a se matar. Elas começam a se destruírem. Entende? A raiva e a irritação são ferramentas do inimigo para nos desestabilizar e nos levar a cometer erros. Guerra contra a dúvida e a incredulidade. Nunca se houve um tempo a qual, mesmo as pessoas, amados irmãos, tendo esse entendimento, noção de que Deus é real, vem aí a tecnologia, vem
tantas coisas diferentes para colocar, não, deixa eu me apegar. Porque Deus é o último dos últimos. Podendo, né, deveria ser o primeiro. Então, a dúvida e a incredulidade são armas do inimigo para nos afastar de Deus e da sua palavra. Então, é um verdadeiro desafio que nós precisamos nos proteger, mantendo a fé e a confiança em Deus. É fundamental, amados irmãos, é fundamental manter a fé e a confiança em Deus, mesmo diante dos desafios e das dificuldades. Nós precisamos ler, né? Lendo e meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma arma poderosa para nos proteger das influências malignas. Que estes insetos, essa guerra de insetos, são coisas diferentes acontecendo. Nós devemos estar em constante oração e em intercessão, porque a oração e a intercessão são fundamentais para nos proteger, nos fortalecer espiritualmente. Nós precisamos, amados irmãos, né, estar nos mantendo na comunhão com outros crentes, com outras pessoas. Não dá para nós viver dentro de uma garrafinha isolada, porque a comunhão com outros crentes é fundamental para nos fortalecer e nos proteger espiritualmente quando trocamos experiência. Aonde Deus fez algo na vida da pessoa, que aquilo que Deus fez na vida dela usa como testemunho para nos fortalecer. E também devemos, amados irmãos, estar vigiando e orando. Por quê? Porque é fundamental vigiar e orar para não cair nas armadilhas do inimigo. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 18, ele fala sobre as armaduras. Olha como nós precisamos. As armaduras de Deus para nos proteger diante das guerras espirituais. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, fala sobre a guerra espiritual e a destruição das fortalezas do inimigo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8 e 9, a palavra nos ensina, nos orienta, nos adverte para que nós tenhamos vigilância e devemos orar para não cair nas armadilhas do inimigo. O Salmo 91, no seu versículo 1, ele fala sobre a proteção de Deus e a confiança em sua palavra. Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 22, fala sobre a guardar o nosso coração. E nós devemos nos proteger contra a influência maligna. Então também devemos lembrar, amados irmãos, que a guerra espiritual é uma realidade diária. É fundamental estar preparado e armado com a palavra de Deus, em oração para enfrentar os desafios e as influências malignas. Nós devemos, amados irmãos, estar constantemente nos preocupando, queridos, com essa proteção, porque somente o Senhor pode nos trazer essa proteção. Somente o Senhor pode nos dar este direcionamento. Não dá para nós, amados irmãos, esperar menos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos. Preste bem atenção. Agora eu vou falar de outra forma.
sobre este sonho. A casa com paredes improvisadas pode representar uma sensação de segurança, né? Ou vulnerabilidade, né? Em nossa vida atual. A casa, ela tem um símbolo de segurança, de proteção. Mas nesse caso, as paredes são improvisadas e não oferecem uma proteção adequada. Você lembra do primeiro versículo que nós lemos? Lá em 2 Coríntios, falando que sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu e não construída por mãos humanas. Você lembra disso? Então, e os insetos? O inseto, amados irmãos, pode estar relacionado ou representar uma sensação de traição ou de abuso em nossa vida. Os insetos é um ato que viola os limites, não é verdade? E a confiança. E pode ser também o símbolo de uma situação em que nós pode nos sentir violado ou traído. É isso que está acontecendo. Os insetos, ele vem assim, eu nunca vi uma aranha, uma caranguejeira maior do que um cachorro. Gafanhoto sair. Você está entendendo? São coisas, amados irmãos, que você olha por cima, você vê uma aparência. Quando você olha, você se decepciona. As pessoas estão agindo dessa forma. Então, pessoas dentro da casa pode representar a nossa família ou grupo de apoio. Então, o fato de elas estarem dentro da casa pode indicar que nós devemos estar juntos, se protegendo, unidos, em comunhão, em apoio, né? E uma coisa também, amados irmãos, que eu fiquei observando, que eram poucas pessoas, sabe? Eu estava lá dentro desta casa, armado, mas eu tinha a sensação que faltava mais pessoas que estavam na guerra com a gente, que essas pessoas, tinha muitos que já não estavam mais ali. É o que nós sentimos em respeito a um pastor nosso, a nossa mãe, ou nosso pai, um amigo próximo, alguém que você podia contar que já não está nesse mundo, que já está no outro mundo. Às vezes você sente falta do conselho do seu pai, o conselho da sua mãe, o conselho de uma amiga sua, de um amigo, de uma pessoa que talvez essa pessoa nem esteja morta, mas foi embora para outro lugar, que você contava com essa pessoa. Então eu vi ali, olhava, eu achei bem interessante, que eu olhava dentro daquela casa e via aquelas pessoas, e eram poucas de nós que sabia lutar. Os outros que estavam ali eram novatos. E eu ia orientando, dizendo onde era que era para cortar, o que deveria fazer, sabe? O que deveria acontecer, como nós devíamos. Eu dizia assim, olha, segura o facão dessa maneira. E eu saía orientando as pessoas. Então, eu observava ali que para nós sobreviver, eu ficava orientando elas, dizendo o que elas tinham que fazer. Só que tinha outras pessoas que também sabiam lutar, que era mais antigo ali dentro, que sabia lutar mais do que eu, que estava em outras frentes. Outro local onde a casa tinha uma parte que estava, que podia passar por lá. Então, as poucas que sabiam defender pode representar a força e a resiliência também das mulheres, né, na nossa vida, as mulheres de oração. Poucas são também eu não via animais ali, eu ficava procurando, eu disse assim, Raquel, cadê o meu cachorro? Cuidado do nosso cachorro. Disse, não, a gente colocou em outro lugar mais na frente para eles não se machucarem. Pode também representar aquilo que a gente se distraía, né?
As mulheres em nossa vida são capazes de se proteger e defender, e se defender em oração. E eu via que a gente tinha um local assim mais à frente, dentro da casa, que a gente colocava as crianças e os animais, e olhava, eles estavam lá deitadinhos, bem longe daquela guerra, porque nós estávamos num lugar como se tivesse, tipo assim, uma cozinha que eu pelejava, fechar a porta e não conseguia, certo? Então, a questão das pessoas antigas, que eu sabia que tinha pessoas mais antigas do que eu estavam ali dentro, trabalhando, lutando para proteger, para que aqueles insetos não entrassem dentro da casa. Pode representar velhos hábitos ou padrões de comportamento que nós já superemos. O fato deles estarem presentes, né, ali naquele sonho. Pode indicar, amados irmãos, também que ainda nós estamos lidando com coisas antigas, padrões de hábitos, né? Tinha pessoas antigas ali. E eu observei que tinha pessoas que estavam lá mais velhas do que eu e que eles não sabiam também se defender. Eles estavam ali tentando sobreviver e eu tinha que me defender, ajudar os outros a se defender e defendendo aqueles que já estavam lá. Sabe aqueles crentes, aquelas pessoas que estão caminhando muito mais a tempo que a gente, e às vezes elas seguem direções assim, somente porque está vendo outro seguir, mas ela não tem vida própria, ela não tem opinião própria, ela não tem direcionamento. A pessoa, sabe aquelas pessoas antigas que eles não conseguem aprender nem para eles, buscar conhecimento nem para eles. E quando vem os novos, né? Pessoas recém-convertidas, eles acabam tentando orientar aquelas pessoas se eles mesmos não conseguem se orientar. Eram poucas pessoas, mesmo pessoas antigas, que não sabiam se defender. E o que eu achei interessante, a questão do facão, que pode representar a força e a capacidade de nos defender. O fato de nós estar dando os facões para as pessoas, poder indicar que pode indicar, né? Nos indica que nós estamos compartilhando força, a nossa capacidade, onde Deus vai nos capacitando e nos defender uns aos outros. Tem coisa, amados irmãos, que o inimigo, ele tenta nos isolar para tentar nos destruir. Porque saber que quando você está junto, que você pode receber a oração de alguém, sabe? Quando você pode receber uma indicação. E às vezes a gente nem precisa de uma oração. Tudo que a gente precisa é uma direção para que nos desperte, que Deus nos desperte. Às vezes até usando aquela pessoa para nos despertar. Tem pessoas que elas às vezes pede uma oração ou vai para determinada igreja. Você já viu pessoas? Eu já vi as pessoas mais doentes que eu já vi. Foi as pessoas que num domingo tá aqui num culto, no outro domingo tá ali, num domingo. Elas não conseguem ter vidas. Elas não conseguem ser determinadas de receber a palavra. De receber, irmã. Irmão, eu vou lhe falar com uma coisa. Tem algo bem interessante que acontece comigo. Eu vou abrir aqui um parênteses aqui. Uma coisa que, quando eu sinto, dentro do meu coração, quando eu sinto algo que Deus diz assim, vai acontecer isso, eu seguro. Eu me asseguro tudo aquilo, eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer. Sabe, você é seguro quando Deus te dá uma palavra, diz, olha, isso bem aqui, eu vou fazer isso na tua vida, ou quero te direcionar nesse ponto aqui. Você vai com tudo e tem fé, porque é isso. A palavra nos ensina que o crente, o homem, a mulher de Deus, ele não sobrevive que nem as outras pessoas normais, ele não sobrevive. O crente, ele sobrevive da fé. A pessoa está dizendo, não tem nada ali. Tem, Deus falou que tem. Não tem. Olha só, como foi que Moisés conseguiu tirar a água da rocha? Moisés não tirou a água da rocha, quem tirou foi o Senhor. O Senhor falou para ele tocar na rocha, ele foi tocar. Ele fez.
ele fez. Muitas coisas, grandes coisas, né? Tudo que Moisés fez, grandes acontecimentos, na verdade, foi o Senhor direcionando, e ele foi. Tá? Então, a questão do facão, que pode representar a força e a capacidade, né, de nos defender, né? E a questão também que eu vi os cachorros, né? Os animais, eles representam, amados irmãos, a lealdade, a proteção, o fato dos cachorros estarem protegendo, assim, sendo protegidos, protegendo, né, a nossa família, pode indicar que nós nos sentimos protegidos e seguros quando estamos caminhando com o nosso verdadeiro amigo leal. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é cachorro, não estou dizendo isso não, só estou dizendo que existe um amigo mais leal do que um cachorrinho, né? Que tem assim um carinho por você. Olha, eu tô aqui falando com vocês, meus cachorrinhos estão tudo ao redor aqui. Eu saio daqui, vou pro quarto, eles não vão comigo. E eu achei interessante que o Todd, eu tô trabalhando aqui no escritório, eu abro a porta de casa, aí ele fica latindo. Então eu chamo ele daqui, ele não vem. Aí eu vou até ele. Quando ele vê que eu vou até ele, às vezes eu dou uma lapadinha nele. Ele sabe que eu vou brigar com ele. Pois eu vou correr na direção, porque ele não está me ouvindo. Aí ele corre, aí ele vai lá pro fundo da casa. Aí com poucos minutos depois ele vem devagarzinho se chegando. Quando eu sinto aquele cheiro na minha perna, é ele tentando fazer amizade. Ó, eu tô aqui, não briga comigo não, certo? Então, chegou na parte que eu quero falar para você, amado irmão, que os insetos modificados podem representar as ameaças, os desafios que nós estamos enfrentando nesses últimos dias da nossa estadia neste mundo. Os insetos são criaturas que podem ser perigosas ou incômodas. O fato deles estarem modificados pode indicar que as ameaças, os desafios que nós estamos enfrentando nesses últimos dias são mais complexos e difíceis de lidar do que antes. É mais difícil. Situações, amados irmãos, onde a sociedade, aquilo que era errado, tem muitas coisas que não é mais. Entende? Até dentro da igreja, né? Dentro da congregação. Muitas vezes coisas que eram erradas hoje já não é mais. E Deus mudou. Então, queridos, este sonho, esta revelação desses insetos, o Senhor nos alertando, aonde nós estamos juntos, aonde para a gente não desistir, para a gente continuar. E o que eu acho interessante é que teve uma pessoa no sonho que falava assim, disse assim: sabe qual é o meu maior medo? É disso tudo acabar. Porque naquela situação eu percebia que aqueles levantes que dava era determinado tempo. Aí vinha como se viesse uma nave, alguma coisa, e soltava aqueles insetos, sabe, as novidades do mundo, as modas, né? Aonde pode pegar o ser humano, o próprio apóstolo Paulo falou assim para a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente aprovava ou desaprovava, que muitas vezes o anticristo ele vinha vestido de anjos. Ele não vai se mostrar como anticristo, né? Temível. Não. Ele vai se mostrar como anjo de luz, que ele veio para resolver o problema na terra. E aí, aonde acontece o quê? A reviravolta. Porque tem muitas coisas, meus irmãos, hoje em dia a gente não sabe quem é crente e quem não é, porque as vestuárias das pessoas estão iguais. Chegou um tempo que a gente entrava na igreja, onde estava tendo culto,
que você olhava para as pessoas e identificava que ela pertencia àquele lugar. Hoje você não consegue mais. Eu estou falando não só na vestuária física, mas na vestuária espiritual. Na vestuária, principalmente na vestuária espiritual. Hoje, vê que é uma pessoa quadrada que não vai ter relacionamento, com uma mulher, a mulher ter relacionamento sexual com um homem, só depois que casar. Isso é coisa do passado. O importante é você namorar, você conhecer bem e depois, se deu, vocês casam. Se não, pula para outro. Aí dorme, tem filho, do meu namorado. E o pior que tem pessoas que estão tratando assim. Pessoas que não é normal até para tomar Santa Ceia. Já não tem aquela reverência. Já não tem aquele temor. Então, em resumo a toda essa situação, amados irmãos, eu quero falar para você o seguinte, que nós estamos enfrentando desafio, ameaça em nossa vida, mas que nós temos que continuar recebendo força e sendo capacitado por Deus para que nós possamos aceitar o Espírito Santo de Deus na nossa vida e nos orientar para que nós possamos ser defendidos. E ainda que as nossas paredes, a nossa casa seja frágil, como a palavra diz, né? Como a palavra diz que enquanto nós estamos neste mundo, estamos sujeitos a passar por situações difíceis. E ela diz que enquanto isso nós gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois quando estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Quem não gostaria? Quem não gostaria de estar num corpo celestial? Num corpo, vendo o Senhor face a face, né? Saindo dessas lutas, desse dia a dia, que você termina de resolver um problema, tem 5 ali na fila para você resolver. Você acaba tentando resolver a questão do seu filho, com pessoa que não, o seu marido está com problema até lá em cima. É muito sério. Mas essa revelação, essa palavra que o Senhor me deu, amados irmãos, para que nós possamos continuarmos juntos, nos revestindo, ouvindo a palavra. O versículo diz aqui, olha, no versículo 4, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Queridos, nós precisamos continuar enfrentando. Todo dia nós temos batalhas, grandes coisas, situações difíceis para nós enfrentarmos, mas que o Senhor estará conosco. Ainda que a nossa casa seja frágil, ainda que a sua fé, a pessoa, muitas vezes a gente nos julgamos ser fraco, ser frágil, mas o Senhor diz que aquele que é fraco, o mais fraquinho neste mundo, no outro, ele é mais forte e tem mais bagagem do que o próprio João Batista, que veio anunciar, né, a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor falou que é maior do que João, dos nascidos de mulher. Entende? Somos fortes. Então nós estamos enfrentando muitas lutas, mas de todas elas o Senhor diz o quê? Que nos coloca de pé. Nós precisamos continuar enfrentando.
e indo para cima da depressão, indo para cima, amados irmãos, da angústia, indo para cima, sabe, enfrentando de cabeça erguida, enfrentando e saber que não estamos sozinhos, porque aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente nos protegerá, nos manterá forte, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus nesta noite. Te agradeço pela oportunidade, meu Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me concedido, a oportunidade de estar aqui neste momento, trazendo esta palavra para os meus irmãos. O Senhor nos mostrando a direção que devemos continuar, que nós devemos acreditar que o Senhor trará vitória para nós, que nós precisamos estar junto, ajudando um ao outro, auxiliando, direcionando, mostrando como pode ser usada as armas que o Senhor nos concedeu, que o Senhor tem disponibilizado para nós. Que aquela pessoa que o Senhor dá dom através da sua palavra, revelação, que leve a palavra para aqueles que estão necessitados. Que aquele que está com angústia, o mal-estar na sua alma, possa vir abençoado, possa vir abençoando as pessoas com louvor, o dom do louvor que o Senhor colocou na vida dessa pessoa. E por isso eu venho a Ti, Senhor, te pedindo em nome de Jesus, não desista de nós, nos enche da Tua presença, nos usa como Teu instrumento para pregar a Tua palavra, que aquele que tem o dom para orar, que ele continue intercedendo, que aquele que tem o dom de louvar, de cantar, que ele continua louvando, que aquele que tem o dom de levar a palavra de reforço, a palavra de poder, que ele continua levando a palavra. E que nós possamos, meu Pai, nos reunir com o Senhor e saber que nós brevemente estaremos morando em outra casa, uma casa celestial, uma casa protegida, uma casa revertida com o Teu poder. Mas para que nós possamos chegar a esta morada, nós precisamos, em nome de Jesus, de Ti, meu Pai, de vencer, de continuar vencendo e fortalecendo os nossos irmãos, em o nome de Jesus. Amém? Amém? Eu peço em nome de Jesus, irmão, que esta revelação, que esta palavra, que esses 43 minutos e 30 segundos desse vídeo sejam levados para outras pessoas e meditando e fortalecendo. Peço que você compartilhe, que você curta, que você ouça esta palavra, para que esta palavra venha te fortalecer, porque o Senhor me trouxe aqui, me mandou aqui trazer essa mensagem para você, para que Ele seja glorificado em o nome do Senhor Jesus. Amém?